Para dar continuidade ao nosso evento, convidamos o Procurador do Ministério Público do Trabalho, MPTRS, Rogério Usman Fleischmann, para a sua fala, que, conforme previsto, tem o tempo de 40 minutos para a sua exposição. Um bom dia a todos. A grande maioria aqui já me conhece. Meu nome é Luiz Henrique, sou procurador jurídico de algumas entidades que estão aqui também. E para nós é uma grande satisfação estarmos aqui hoje com o Dr. Rogério, que é realmente uma pessoa que é muito importante a sua presença hoje. Ele, como procurador do Ministério Público do Trabalho, ele representa muito daquilo que nós necessitamos, que é o apoio e é o conhecimento. Porque nós, enquanto sindicalistas e também enquanto jurídicos, né, das entidades sindicais, nós não podemos nunca nos esquecer, Dr. Rogério, que nós somos instrumentos de realização de uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais leal e mais digna para o nosso trabalhador, para nossas famílias. E, nesse momento, é muito importante que nós temos aqui também o representante de um órgão que é um dos maiores, se não um dos mais importantes instrumentos hoje de valorização e de busca desses direitos trabalhistas que estão na iminência de serem e estão sendo já vilipendiados. Então, nós queremos ouvir hoje o senhor atentamente. Temos também a nossa querida e eminente presidente do nosso Tribunal Regional da 4ª Região, que vai também estar nos passando conhecimento. E é esse conhecimento que nós, enquanto sindicalistas, doutor, e também nós, enquanto jurídicos, nós precisamos. Pequenas palavras que sejam para nos dar o conforto e nos dar força, para a gente conseguir continuar essa nossa luta. Assim como o senhor, sendo um instrumento também da realização do mundo melhor, de um país mais pujante e que respeite, né, os nossos trabalhadores. Então, eu passo de imediato a palavra para o senhor e eu gostaria apenas de ressaltar que o Dr. Rogério, ele foi servidor judiciário, né, por um período, também atuou junto à CONALES, né, doutor? Então, e para que nós saibamos o que é a CONALES, a coordenadoria que tem uma vinculação estreita e estuda as práticas sindicais. E essa é uma coordenadoria nacional, CONALES. Então, o Dr. Rogério fez parte como membro dessa coordenadoria, e essa coordenadoria ela tem um papel muito importante, porque é através dela que, por exemplo, são definidas as atuações que o Ministério Público vai ter em relação à atuação do sindicato também, seja como parceiro nas medidas importantes, que sejam para a defesa, seja também para dar um puxão de orelha, né, nas nossas entidades, que nós também, às vezes, precisamos desse puxão de orelha. Então, mais dignifica a sua presença aqui hoje, sabendo que o senhor foi membro dessa coordenadoria, que tem tamanha importância para o movimento sindical. Então, não vou me estender muito, nós queremos ouvir o senhor hoje. Eu já fiz palestras para quase todo esse povo aqui, e hoje nós queremos ouvir o senhor. Seja bem-vindo. Os trabalhadores da saúde estão aqui, os diretores, os colegas também que estão aqui, estão ansiosos para ouvir as suas ponderações. Doutor, seja bem-vindo. Passar aqui para frente para ser melhor visto e melhor ver também. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. O momento, vocês já sabem muito bem, é dramático. Na verdade, desde a abolição da escravatura, ou melhor, desde a escravidão, esse é o maior ataque aos direitos dos trabalhadores da história do Brasil. Quer dizer, então, que, tirando o período da escravidão, e aquele período de consolidação das normas trabalhistas, a partir de 43, nós estamos exatamente no momento em que
o sistema trabalhista de proteção foi atacado da pior forma. Foi atacado da pior forma do ponto de vista do conteúdo, sobre o qual a gente fala depois, e foi atacado na pior forma do ponto de vista do modo como foi feita a reforma. Tá? Você sabe muito bem, a reforma foi feita no âmbito de um processo, digamos assim, heterodoxo, para dizer o mínimo, em que um presidente não eleito, ou que um programa de governo não eleito, porque esse programa de fazer essa reforma não foi colocada numa pauta de eleição para que os eleitores brasileiros decidissem que queriam essa reforma. Então, que um programa não eleito foi colocado em prática em pouquíssimos meses, com quase nenhuma discussão, especialmente com quem operava o direito do trabalho, e o pouco de discussão que aconteceu foi feita apenas com empresários e com base em informações mentirosas. Por exemplo, no relatório da reforma trabalhista está dito que 98% das ações trabalhistas no mundo são ações, que 98% das ações trabalhistas no mundo são ajuizadas no Brasil. Significa que de 100% das ações trabalhistas no mundo, 2% estão nos outros países e 98% estão no Brasil. Essa afirmação é absolutamente mentirosa. Sequer faz qualquer sentido uma afirmação desse tipo. Se tomarmos apenas as ações trabalhistas da Alemanha, elas são muito mais do que os 2% esses que seriam as ações de todo o mundo. E assim por diante. Pois bem, essa afirmação foi feita lá na década de 90 por um sociólogo a partir de suposições. Depois ele não confirmou essa informação, mas essa informação foi parar dentro de um relatório, e pior do que isso, foi parar na boca, por exemplo, do ministro Barroso, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, e que palestra no exterior, mais especificamente na Inglaterra, dizendo que a legislação trabalhista brasileira tem que mudar, ou tem que ser reinterpretada, porque existem 98% das ações que estão no Brasil. Então nós temos uma reforma feita na corrida, num âmbito de pouca ou nenhuma legitimidade política e baseada em informações mentirosas. Bom, como é que os direitos humanos se afirmam em qualquer lugar do mundo? Em primeiro lugar, pela materialização do direito. Quer dizer, tem que alguém ir lá e dizer: existe o direito X, existe o direito Y. E isso o Brasil sempre teve a partir de 43, e especialmente com a Constituição de 88, que nos trouxe uma gama de direitos, uma possibilidade de interpretar a legislação de 43 à luz dessa Constituição de 88. Essa é a primeira condição para se ter a afirmação dos direitos humanos, e quando a gente fala em direitos humanos trabalhistas, igual a direitos sociais. Né? Vocês têm essa noção? Direitos humanos na área trabalhista significa direitos sociais. E esses sobre os quais nós estamos falando agora. Mas qual é a segunda forma de se implementar os direitos sociais? Então, previu lá na Constituição, previu na norma ordinária. Como é que implementa? Precisamos de órgãos que tenham a vocação, a intenção ideológica, não estamos falando aqui de partido, estamos falando de ideologia sociopolítica, que tenham a vocação de aplicar aquela legislação que foi prevista da forma, na área trabalhista, da proteção dos trabalhadores. Pois esse sistema existe, é a Justiça do Trabalho, é o Ministério Público do Trabalho, é o Ministério do Trabalho, a Defensoria Pública, que está engatinhando, provavelmente chega para nos ajudar, e são os sindicatos. Por que que a reforma foi muito inteligente?
porque ela não só atacou os direitos dos trabalhadores, mas ela atacou a Justiça do Trabalho e ela atacou os sindicatos. Essa foi a jogada de mestre de quem elaborou a reforma. Justiça do Trabalho hoje, por exemplo, não está, teoricamente, pela reforma, autorizada a interpretar as normas coletivas no sentido da proteção do trabalhador, se a norma, no seu entender, não for benéfica ao trabalhador. A reforma diz que a Justiça do Trabalho só pode fazer a interpretação do ponto de vista do modo como foi feito. O conteúdo não pode ser discutido. Derrubaram a ultratividade. Significa que acabou o período de vigência da norma, vocês não terão mais norma coletiva. E aí o empresário vai negociar se quiser. E o que fizeram com vocês, com os sindicatos? Eu fui chefe até agora há pouco do Ministério Público no Rio Grande do Sul, e nós fomos chamados várias vezes para ir discutir com os senadores e deputados a reforma. E nós partíamos sempre do seguinte pressuposto: a ideia do negociado sobre o legislado, a qual a gente combatia, mas a gente partia do pressuposto que o negociado sobre o legislado era um negociado dos sindicatos com os empresários. Esse era o pressuposto do qual a gente partia e era isso que a gente combatia nas nossas discussões dentro do Congresso. Pois qual não foi a nossa surpresa quando veio a minuta da lei que agora foi aprovada, que tirou os sindicatos do processo. A partir do dia 11, Milton, a partir do dia 11 agora, vocês terão perdido várias das atribuições que vocês tinham até agora. O 12 por 36, que é um tema caro à categoria de vocês, pode ser acordado individualmente, vocês sabem disso? A previsão, a partir do dia 11, não precisa mais o sindicato ir negociar com o hospital. O hospital chama cada um dos trabalhadores, vamos negociar o 12 por 36. Não estou entrando aqui no mérito, eu não quero discutir se é bom, se é ruim, etc. O fato é que o sindicato não tem mais aquele vamos chamar inclusive de poder, né? Porque se pode negociar o 12 por 36, que é benéfico para o empregador, negocia também algo que é benéfico ao trabalhador. Isso era um jogo que se poderia fazer. Hoje, em tese, está expresso dizendo que acordo individual pode ser feito para o regime 12 por 36. Vocês, a partir da vigência da lei, não terão mais o poder de dar assistência aos trabalhadores na rescisão. O trabalhador, hoje, quando for despedido, ele vai direto no RH da empresa, assina a documentação e vai embora. Aquele contato que vocês faziam com o trabalhador na rescisão, às vezes o primeiro contato da vida de vocês, em que vocês podiam perguntar como é que foi a relação, o que aconteceu, se acha que está devendo alguma coisa, posso analisar, isso não acontece mais. Portanto, os sindicatos também nesse aspecto foram tirados do processo. Mas o mais inacreditável de tudo isso é que se falava em negociado sobre o legislado, e, portanto, em tese, se falava em empoderamento da negociação, inclusive coletivo, e inacreditavelmente, ou sintomaticamente, melhor dizendo, vocês, a partir do início da vigência da lei, não terão mais custeio. Porque contribuição confederativa há muito tempo já está dito pelo Supremo que é inconstitucional. Contribuição assistencial, o ministro Gilmar Mendes, em mais uma decisão, como é que eu posso dizer, heterodoxa ou falseando a realidade,
e aqui eu abro um parênteses para falar sobre isso, porque ele na decisão ele diz: o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que a contribuição assistencial é inconstitucional. Portanto, defiro o pedido aqui, e os ministros todos seguiram o Gilmar Mendes nesse sentido, dizendo que a contribuição assistencial era inconstitucional. No próprio voto do ministro Gilmar Mendes tem uma emenda de um acordo dizendo que contribuição assistencial não é matéria constitucional. Contribuição assistencial não é matéria constitucional. Portanto, contrariando a tese que ele defendeu, o deciso, no sentido de que reiteradamente o Supremo decidia nesse sentido. E a reforma tira de vocês o chamado imposto sindical. Por que eu digo tira? Tira porque em qualquer uma das três fontes de custeio, vocês só poderão cobrar se o trabalhador autorizar. Essa é a previsão da legislação. Inclusive o tributo só podem cobrar se o trabalhador autorizar. Então, a reforma, que para efeito de imprensa, doutora Beatriz Henrique chegando, para efeito de imprensa, para efeito de vender o peixe da melhor forma possível, falava no empoderamento da negociação coletiva, falava do negociado sobre o legislado como algo benéfico, tira o custeio de quem poderia negociar. Isso é um capítulo à parte, nós estamos estudando isso, vocês certamente também estão, mas uma das teses que a gente está levantando é no sentido de que foi inclusive aprovada agora essa tese no evento da ANAMATRA, tá? Então os juízes reunidos aprovaram a tese dizendo que sindicatos, o movimento sindical como um todo, em assembleia, com a participação de sócios e não sócios, ou seja, de todos os trabalhadores, poderão impor a contribuição a toda a categoria. Isso é uma previsão que ficou ainda na CLT, né? Às vezes, talvez esquecer de olhar para esse pedacinho lá, e eu acho um posicionamento muito lógico, porque como nós temos no Brasil a unicidade, ou seja, a representação obrigatória por um único sindicato, e como o conceito de unicidade vem imbricado com o conceito de representação total, à medida que só um representa, eu não posso escolher entre vários, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, só um pode representar. O conceito de pluralidade é um conceito seguinte: eu gosto do conceito do sindicato esse, eu me filio aqui e contribuo para cá. Eu gosto desse, e nós temos 3, 4, 5, 6 sindicatos representando a mesma categoria. No Brasil não existe isso. No Brasil é um sindicato só, representando a categoria como um todo. Como eu não posso escolher, necessariamente eu vou ser representado por ele. Mas como eu vou ser representado por esse sindicato se eu não contribuo para ele? Se eu só vou contribuir se eu quiser. Então, de duas uma: ou eu só vou ser representado se eu contribuir, e aí aquela tese de que as normas só vão ser aplicadas para quem ir lá e autorizar o desconto, ou bem o contrário, em assembleia decide-se pela contribuição e se aplica a contribuição para todos. Do ponto de vista político, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da representatividade de vocês, obviamente que eu fico com a segunda hipótese, de que a representação tem que ser de todos. Custeada por todos e representando a todos. E aí uma oportunidade grande que os sindicatos têm de reaproximar com a base. Porque, não sei qual é a leitura que vocês estão fazendo, mas a reforma trabalhista passou e o silêncio dos trabalhadores foi um pouco,
para dizer o mínimo, aterrorizante. E eu estou falando não do silêncio de ir para passeatas nas ruas, levantar bandeira, mas eu estou falando daquele contato próximo que a gente tem com os trabalhadores. Eu estou falando dos meus parentes, por exemplo, com quem eu conversava sobre a reforma, e eles defendiam a reforma em vários pontos, inclusive dizendo que para que serve o sindicato. Então, não estou aqui nem falando que o sindicato é ruim ou é bom, etc. Estou dizendo que nós sindicatos, perdemos o contato com os trabalhadores. E com essa perda de contato, obviamente que quem ganhou o processo é quem está todo dia na TV, se posicionando da forma como a gente viu que os meios de comunicação se posicionaram. Então, quando se fala que hoje nós temos a chance de a contribuição ser imposta a todos em assembleias de categoria, e quando se diz nessas assembleias obrigatoriamente tem que participar não associados, e aqui eu quero ampliar para dizer que não é só nessas assembleias que decidem custeio, mas toda e qualquer assembleia do sindicato, se ele vai representar todos devem participar. Esse é exatamente o momento que a gente tem de fazer essa reaproximação. Se fala muito no processo de uberização, se fala muito no processo dos millennials. Esses dias eu estava vendo um programa na Globo que fala dos millennials. Palavra bonita para falar dos jovens que querem independência, não querem horário, não querem ter patrão, querem se dedicar com liberdade a um projeto pessoal e que esse projeto lhe dê satisfação. Os millennials, o pessoal do Uber, em princípio vocês vão dizer, não, esses caras estão fora do nosso âmbito de trabalho. Para nós aqui, é trabalhador empregado em carteira assinada, em hospitais, falando do lato senso, né? Não interessa o resto. Com a reforma vai começar a aparecer PJ, vai começar a aparecer autônomo exclusivo, que é uma coisa inacreditável, mas está lá escrito. Ou seja, o cara é autônomo, trabalha só para a mesma empresa, para a mesma pessoa, e ele segue sendo autônomo. Em tese, obviamente nós vamos derrubar isso, mas em tese eles conseguiram fazer essa previsão. Pois bem, por que eu trago o tema da uberização e dos millennials? Uberização. Lá em Belo Horizonte, trabalhador motorista de Uber ajuizou uma ação contra o Uber, ganhou a ação. Fiquei curioso, e os meios de comunicação ficaram também, foram em cima dele e perguntaram, cara, espontaneamente tu aderiu ao Uber. Tu sabia que o Uber era um sistema de autonomia, não teria carteira assinada, né? Como é que depois de ter, a partir da tua liberdade, aderido a esse sistema, por que tu foi ajuizar uma ação? Olha, na verdade, eu sou entusiasta do Uber. Eu era, se não o melhor, um dos melhores motoristas de Uber. Ganhava lá 5 estrelas. Eu adoro o sistema, eu batalho por esse sistema e eu defendo ele até hoje. O problema é que eu comecei uma campanha com os meus colegas para pedir plano de saúde para os motoristas. E lá pelas tantas o Uber rescindiu o nosso contrato comercial. Porque vazou um áudio e aí eles disseram que aquele áudio era dele, obviamente usando como desculpa. Disseram que aquele áudio era dele, um áudio um pouco agressivo. Ele jura que não era dele, já. Rescindiram o contrato. Foi no advogado e disse, eu fui injustiçado. Eu apenas estava tentando um plano de saúde. Não queria vínculo de emprego. Não queria férias, não queria 13º, não queria FGTS.
não queria hora extra, eu queria plano de saúde. E inventaram essa história de que eu falei aquela coisa no áudio, na gravação, e rescindiram. Doutor advogado, o que eu faço? Bom, a relação era comercial entre vocês? Era uma relação comercial, se rescinde. Assim, de pronto. Bom, então qual é a única opção que eu tenho para ter algum direito garantido a partir do que eles fizeram? Se o senhor tiver o vínculo de emprego reconhecido, o senhor vai ter os direitos. E aí, decidiu ajuizar a ação trabalhista e seguiu o seu rumo. O que eu estou dizendo com isso? Os entusiastas do processo de uberização, inclusive os trabalhadores, uma hora eles vão precisar de ajuda. Uma hora eles vão ter que correr para algum lado. Se os sindicatos não estiverem preparados para receber, eles mesmos vão criar os sindicatos deles. Ou vão criar outro tipo de organização para resolver. Por que eu estou dizendo isso? Porque os millennials, esses caras jovens, que querem liberdade, que querem ser felizes no trabalho, sem ter um patrão, sem ter horário pré-definido, foram entrevistados nos Estados Unidos, e lá tem o grupo dos millennials e tem os grupos dos trabalhadores que são empregados e preferem ser empregados. Pois os millennials estavam lá numa sala dessas de compartilhamento de trabalho, estavam lá desenvolvendo seus softwares, e aí a reportagem da Globo News pergunta, conversa, diz, tá, mas como é que está o negócio? Está bom para vocês? Não, tá bom, é isso que a gente queria. Tá. Bom, mas não querem fazer nada mais, não vão mudar, não querem... Não, nós estamos pensando agora em criar um sindicato. Por que o milênio quer criar um sindicato? Porque agora ele quer ser empregado, porque agora ele decidiu que ele quer um patrão exercendo a hierarquia em cima. Ele quer um sindicato porque ele sozinho não negocia com a Microsoft. Ele desenvolve o software, é uma coisa muito linda, mas sozinho a Microsoft vai impor um processo para ele, e lá pelas tantas ele vai querer um plano de saúde. Lá pelas tantas ele vai querer melhorar um pouquinho que seja a remuneração dele. De duas uma, ou ele cria um sindicato, ou ele entra no sindicato que já está criado. E aí vocês têm que estar preparados também. Nova realidade. Para finalizar, eu quero falar então do conteúdo da reforma, e aí eu vou deixar para a doutora Beatriz, que é uma expert no assunto, acompanhou muito de perto, vem se pronunciando de uma forma muito pertinente em relação ao tema. Mas o Ministério Público do Trabalho, assim, durante todo o processo da votação da lei, emitiu notas técnicas no sentido da inconstitucionalidade de vários artigos, no sentido de contrariar várias convenções ratificadas pelo Brasil, e também no sentido de criar interpretações a partir do sistema como um todo. Qual é o problema da inconstitucionalidade? A histeria que tomou conta do sistema jurídico-político e que chegou no Supremo Tribunal Federal, que eu chamaria de histeria de direito. Tá? Como eu acabei de dizer, o ministro Barroso, que é um ministro muito inteligente, estudioso e no entendimento que ele tem sobre a reforma, em uma estatística evidentemente falsa, essa dos 98%. Portanto, está muito perigoso levar qualquer tipo de ação ao Supremo Tribunal Federal. Para quem é do ramo jurídico aqui, nós estamos sugerindo, discutindo, a hipótese de não tratar de inconstitucionalidade enquanto for possível. Obviamente que alguns temas a gente tem que chegar nisso, mas se não for preciso, não se chega. O outro critério de análise da reforma é a partir das convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. E aí tem pano para manga aos montes, tá?
esses três eixos que eu falei, inconstitucionalidade, convencionalidade e interpretação horizontal, são objeto de 3 grupos de trabalho no Ministério Público do Trabalho. Em breve nós vamos lançar notas técnicas, enfim, para analisando cada um desses 3 itens. Então, inconstitucionalidade, só se for preciso. O critério de convencionalidade, fundamental analisar. E o terceiro critério é o critério de uma análise entre as normas de congruência, de lógica dentro do sistema. Exemplo, quando foi editada a norma das cooperativas, tinha um artiguinho lá que dizia, em outras palavras, não existe vínculo de emprego entre o cooperado e a cooperativa. Como é que nós recebemos esse artigo, à época que foi editado? É óbvio, né? Um cooperado que está numa cooperativa, ele não é empregado da cooperativa. Mas é óbvio, desde que o cooperativado seja verdadeiramente cooperativado. Se ele, na prática, é um empregado, se aplica o artigo 3º da CLT, que define empregado. Se aplica o artigo 9º da CLT, que fala na fraude nas aplicações das normas da CLT. A mesma coisa nós vamos usar agora para o autônomo exclusivo, que lá está dizendo que o autônomo exclusivo não é empregado. Nós vamos dizer, se ele for verdadeiramente autônomo, o que é quase impossível se ele for exclusivo, mas vai lá, alguém pode inventar alguma forma. Se o autônomo for verdadeiramente autônomo, ele não é empregado. Se aquela relação sob o nome de autônomo estiver com todas as condições do artigo 3º da CLT, nós vamos aplicar o artigo 3º da CLT e nós vamos descaracterizar o processo. Vale o mesmo para pessoas jurídicas, né, para terceirização. Existem vários itens da norma que nos possibilitam descaracterizar e reconhecer o vínculo direto com o tomador e assim por diante. Tá? Então, para terminar de verdade, como eu falei, para a afirmação dos direitos humanos na seara trabalhista, ou seja, para a afirmação dos direitos sociais, nós precisamos da previsão da norma, nós precisamos de alguém que aplique. Esse alguém que aplique está agora na mira do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Eu quero dizer, o Ministério do Trabalho há muito tempo já vem sendo sucateado, vocês sofreram um golpe terrível agora, por tudo isso que eu falei, e volta e meia vocês ouvem falar a Justiça do Trabalho, para que serve? Em 5 anos vamos extingui-la. Se há algo que se possa pedir ou recomendar nesse momento, união e muito trabalho equilibrado, mas trabalho para salvar aquele mínimo de dignidade que é para o que todos nós sempre trabalhamos e sempre nos dedicamos. Fico à disposição para debate depois.